corner there, your hands in my hair. Finally we're here, so why? Saying you got a flight, need an early night, no. Don't go yet. Oi, gente. Tô aqui hoje pra falar um pouquinho com vocês. Eu tô hoje mais RH, tá vendo? Tô mais colorida hoje. Um azul, vermelhinho. Tô bem RH porque hoje é dia de fazer processo seletivo. E eu tô aqui na minha mesa. Acabei de dar uma paradinha aqui porque eu tô triando currículos para um cliente. E a gente deu uns insights aqui. Falei assim, vou fazer um videozinho para dar umas dicas pro pessoal que tá aí procurando trabalho, porque eu tô conversando com muita gente. E algumas coisas têm me chamado a atenção, resolvi compartilhar aqui com vocês, que eu tenho certeza que pode ajudar alguém, com certeza, que tá aí procurando trabalho, participando de entrevista, que eu tô bem nessa fase num cliente nosso. Nós hoje estamos trabalhando dentre várias vagas que a gente faz aqui na TouchUp. Hoje a gente está com uma vaga de SDR. Para quem não conhece, o SDR é um pré-vendas, né? Hoje o processo de vendas, a gente fala muito isso em nossos cursos de técnicas de vendas. Hoje a área comercial tem um pré-vendas. Tem aquele pessoal que trabalha qualificando lead, porque os clientes hoje estão na internet, né, gente? Então, assim, tem todo um apanhado, uma pesca que o marketing faz através das redes sociais, das landing pages, enfim, de várias chamadas que geram leads. O que são leads? Contatos de pessoas interessadas, que foram lá, clicaram e acharam legal e quiseram comprar ou consumir alguma coisa que a rede social publica. E esses leads, internamente no sistema, né, de qualquer empresa, vai para uma planilha ou para um CRM, que é um software onde armazena essas informações dos clientes interessados. A faixa etária deles, às vezes, a classe social, a renda, se é homem ou mulher, né? Qual o ramo de atuação, qual o tipo de interesse que eles têm, a faixa etária, acho que eu já falei aqui, sendo redundante, mas é uma coisa que sempre pede, telefone, WhatsApp, e-mail. Então, assim, vem várias informações sobre as pessoas interessadas, que a pessoa dá ali quando preenche um formulário falando que está interessado num serviço ou num produto que está vendendo na internet. E aí, quem está por trás, analisando esses perfis, é o SDR. Também tem o termo BDR, né? Mas o SDR é o mais comum, que é aquela pessoa ali que vai analisar os leads e verificar quem realmente tem interesse, ou quem só estava olhando e não tem muito interesse, ou não entendeu direito a mensagem e se inscreveu sem saber. Enfim, o SDR tem essa função aí de fazer essa filtragem. E não só isso, o SDR também, aqui no Brasil pelo menos, trabalha com a prospecção. O que é prospecção? Ele vai à busca de pessoas interessadas, vai à busca de futuros clientes possíveis para aquele produto ou negócio daquela empresa. Então, alguém que faz prospecção. O que é prospecção? Vai atrás de cliente. Como que ele vai atrás de cliente? Pode ser por mensagem, WhatsApp, ou pode ser por telefone. Ainda tem muito. Pega o telefone e liga para a pessoa, tá? Acontece isso e vê se a pessoa está interessada, oferece um serviço ou um produto. Normalmente, o SDR não fecha a venda. Ele só tem o primeiro contato com o cliente. E o primeiro contato com o cliente é para, digamos assim, ajeitar, apresentar a empresa, o produto, o serviço, e a pessoa falando assim, sim, eu quero, achei interessante, eu gostaria de saber mais detalhes, que eu tenho interesse. Aí o SDR encaminha para o que a gente chama de closer, ou vendedor, né? Closer são as terminologias em inglês, né? Mas traduzindo em português, claro, seria o vendedor que vai fechar o contrato, o vendedor mesmo lá de ponta. Eu costumo dizer assim que o SDR chuta o artilheiro, coloca no pé, e o artilheiro só para chutar pro gol, que é o vendedor. Então esse é o SDR, essa pessoa que a gente tem procurado aí no mercado hoje, nesse momento. É uma das funções que a gente está prospectando aqui. Dito isso, o que eu tenho recebido de currículo de pessoas interessadas? Tendo em vista que a nossa vaga, quem já participou do processo seletivo da TouchUp, pode até comentar aqui embaixo, tá? Que eu estou recebendo muitos elogios e a ideia é ter um diferencial, porque nós não somos uma agência de recrutamento convencional, nós trabalhamos com recrutamento premium, que é com proximidade, tanto com a pessoa que está procurando emprego, quanto com o meu cliente, que contratou o meu serviço. Então a gente faz essa conexão dos dois de uma forma muito humana, tá? Para tentar encontrar isso, não mecânica e não em massa, tá? É bem customizado. E, pessoal, graças a Deus, o retorno que a gente está tendo é muito bom, né? Os depoimentos, etc.
E o que eu tenho percebido dos candidatos, tá? Primeiro, eu tô percebendo aqui, gente, eu recebi um contato de um candidato que ele foi convidado para entrevista, tá? E ele tem, se eu não me engano, 20 anos, 24 anos. Ele tem 24 anos, é um rapaz que tem uma experiência razoável, ele não é muito experiente, mas tem um perfil interessante. E ele foi convidado, primeiro que ele, na primeira etapa que a gente chama para entrevista, eu percebi uma coisa, a primeira etapa é coletiva. Na Touchup a gente tem uma primeira etapa online coletiva, para quê? Para tirar a dúvida, tá? É onde eu falo da vaga, a pessoa tira a dúvida dela e faz perguntas e vê se é isso mesmo que ela quer para continuar. Eu não faço a entrevista coletiva pedindo para a pessoa se apresentar na frente de outras pessoas. Não, é só tirar a dúvida de vaga. Uma vez que a pessoa falou, ok, é isso mesmo que eu quero, aí eu vou agendar separadamente, a gente faz um recrutamento de 1 hora separado, entrevista de 1 hora individual, não tem mais ninguém, só eu, ou então alguém aqui da Touchup também que trabalha com a gente fazendo isso, e o candidato que a gente trouxe para entrevista individual, num horário diferenciado, tá? E aí, nessa entrevista coletiva, ele já chegou atrasado, né? Foi agendado um horário, o pessoal estava lá alguns antes, depois lá na sala, para ouvir, atentos, e eu já estava no meio da explicação, ele chegou. Foi um ponto que eu anotei. Mas eu não sou uma pessoa tão assim que vou excluindo só por causa disso, não. Vou dar uma chance. Às vezes acontece um imprevisto, né? Acontece, tudo bem. E aí, mesmo assim, ele quis continuar e a gente foi para a etapa de conversar individualmente, né? Conversando individualmente com ele, ele se mostrou interessado, achei uma pessoa que valia a pena levar para entrevista. E eu o agendei. E ele mora perto, muito perto, no bairro vizinho de onde seria o trabalho presencialmente, né? E o que me acontece? A gente fez uma primeira etapa presencial lá no cliente, eu estive lá, apresentamos alguns candidatos para ele, e ele era o primeiro a aparecer, era 8h30 o horário dele, da manhã. E quando foi 8h34, depois a gente já está esperando ele por mais de 5 minutos, eu recebo uma mensagem, a gente usa o LinkedIn para comunicar, a princípio, né, nos primeiros momentos com os candidatos, é mais interessante para a nossa gestão aqui, tendo em vista que a gente comunica com muita gente, o LinkedIn nos ajuda a fazer essa gestão melhor. Ele me manda uma mensagem 8h34, me dizendo que não vai poder, pedindo desculpa, que ele acordou passando mal e que ele não ia conseguir estar em entrevista. E aí ficou uma coisa meio estranha, né? Porque isso causa uma impressão, sendo verdade ou não. Qual a dica que eu dou? Gente, eu sei que às vezes a pessoa é jovem, ela está inexperiente nessa questão, mas isso conta muito porque nossa primeira impressão conta. Depois ele pediu para participar novamente. Só que o cliente já ficou com impressão negativa. Por quê? Não porque ele passou mal, porque todos nós podemos passar mal. Mas quando você passa mal e você tem um compromisso 8h30 e você só avisa para as pessoas 8h35 que você está passando mal, fica uma coisa estranha, uma falta de preparo, uma falta... entender uma falta de maturidade, tá? E aí é complicado, né? Então, você vê aí uma falta de gestão de tempo, né? Se eu estou passando mal, provavelmente eu estou passando mal antes de 8 horas, né? Se eu acordei passando mal, né? E se eu acordei passando mal antes de 8 horas, eu já tenho que me precaver para avisar para o lugar que eu vou, que eu tenho um compromisso, que eu não vou conseguir chegar até lá. Eu não posso esperar chegar depois do horário agendado para avisar, porque as pessoas... eu tenho que ter um pouco de empatia, a palavrinha mágica que todo mundo fala que gosta, né? Mas todo mundo tem dificuldade. Você tem que se colocar no lugar de quem está esperando. Quem está esperando faz o quê? Reservou um horário para você, acordou cedo, está sentado lá te esperando. E ele perdeu aquele horário, né? E uma coisa muito importante no mercado de trabalho e na vida, tempo é dinheiro. Time is money. Perdeu dinheiro, perdeu tempo, né? Então ele poderia estar ali, a empresa está ocupada fazendo outras coisas, deixou de fazer coisas, né, que talvez trouxessem um lucro para ela, para a empresa, e para te receber, e você simplesmente não se colocou no lugar de quem se preparou, acordou cedo, pegou trânsito, se esforçou para estar ali, mesmo você tendo um bom motivo para não estar. Então a gente precisa ter esse equilíbrio emocional de ajustar aí e avisar a pessoa na hora certa o que precisa ser avisado.
né? Porque isso conta na hora da entrevista, como maturidade. E aí deixa você num local que, se precisar comparar com você, com outra pessoa que tem esse traquejo, né? Essa maturidade, você acaba perdendo por questão comportamental, que a gente chama hoje de soft skill ou habilidades comportamentais, tá? Fica a dica aí para você tomar cuidado com isso aí. Vou dar outra dica para vocês. Eu estou aqui também, a entrevista continua, né? As entrevistas e as triagens. E eu recebo aqui eu mando, geralmente, uma mensagem detalhada de como vai ser a primeira etapa, explicando e solicitando que a pessoa me envie o currículo e o e-mail dela atualizado. O que acontece muito? A pessoa não lê a mensagem que eu mando, só lê o início, ficou com preguiça de ler o resto, que eu deixo lá para o final a solicitação, para poder agendar ela. E ela já me responde falando, sim, eu quero. Mas não é só sim, eu quero, né? Porque teve uma solicitação embaixo. Então, o que isso me mostra como recrutadora? Que a pessoa ela não é atenta a detalhes. Ela passou o olho rápido lá na informação, ela não prestou atenção, não leu direito. E uma vaga onde eu vou trabalhar com prospecção, com atendimento do cliente, com gestão de planilhas, eu preciso de uma pessoa que tenha atenção a detalhes, que leia tudo certinho. Então, se a pessoa, na hora da entrevista, no primeiro contato que eu tenho com ela, já me mostra que ela só passa o olho nas mensagens, ela não lê exatamente o que está escrito lá, ela já está se mostrando para mim uma pessoa que não tem o perfil de atenção a detalhes. Aí já deixa ela também com habilidade atrás. Então eu já dou a dica para vocês, leiam as mensagens que vocês recebem dos recrutadores. Leiam até o final. Leiam 2 vezes se necessário for, tá? Porque nós estamos num momento histórico, né, da vida que já obriga a gente a ser desatento, porque tudo é muito rápido. As imagens, as mensagens, as informações ali do WhatsApp, a pessoa passando lá. Então a gente está acostumado a fazer as coisas no automático, muito rápido. E quando a gente vai para o mercado de trabalho trabalhar, né, essa habilidade da gente precisa ser reativada, que é a habilidade de atenção aos detalhes, leitura, cuidado, parar e ler aquilo que te interessa, aquilo que está sob a sua responsabilidade naquele momento, tá? Então é muito importante. E outra última dica que eu quero dar para vocês que estão procurando trabalho, principalmente por plataformas como LinkedIn, Indeed, tá? Para vocês terem um pouquinho de paciência com os recrutadores, tá? Eu sei que não é para todo mundo que serve isso, realmente tem recrutadores meio secos, né? E até, muitas vezes até desumanos, né? Infelizmente tem. Mas isso não é a maioria, tá, gente? Eu queria só passar o ponto de vista de vocês. Aqui na Tatiapa a gente tenta ser o mais humano possível, mas para você que está do outro lado procurando, entender quem está aqui. Quem está aqui não está atendendo só você, né? Então, pra você ter uma ideia, em apenas uma das divulgações que eu fiz para essa vaga, mais de 100 pessoas mandaram currículo. Aí você imagina uma pessoa que está aqui analisando 100 currículos, ou mais de 100 currículos, e tendo que dar retorno para essas pessoas. É um trabalho bem cansativo e bem delicado. Ela precisa ter atenção, ela precisa parar de vez em quando, ela não fazer um julgamento precipitado, precisa fazer uma análise. Então é um trabalho muito delicado. E aí a gente, às vezes a gente procura ferramentas para fazer isso de uma forma mais ágil possível. Então eu gostaria que você entendesse que muitas vezes a pessoa me responde como se eu estivesse conversando só com ela. Aí ela conversa, bom dia. Aí ela espera eu dar bom dia para depois responder, né? Então, quando você é acionado por uma equipe de recrutamento, ela não está batendo papo com você para virar sua amiga, tá, gente? Sinto te dizer. Tá? A gente está naquele momento ali fazendo um trabalho de recrutamento. E a gente precisa de agilidade. Então, nesse primeiro contato, você mostra profissionalismo quando você lê a mensagem e agilmente responde aquilo ali para o RH. Você vai facilitar e vai mostrar para o RH que você é uma pessoa profissional, que você está trabalhando e que você está levando aquilo a sério de maneira profissional e realmente você está interessado, tá? Então, você precisa dar sinais que você está interessado no trabalho. Porque se você estiver ocupado com outras coisas for mais importantes para você, entenda, né? Claro que a família da gente, por exemplo, é mais importante que o trabalho. A gente tem que dar atenção para a família. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você tem que entender que se aquele trabalho ali que você está procurando é uma coisa lá atrás, não é tanta prioridade,
a empresa ou o recrutador vai perceber qual a pessoa que está dando mais atenção para o trabalho do que você. E é essa pessoa que vai ser escolhida, porque é a pessoa mais disponível. Porque se você não tiver muita disponibilidade para trabalhar, porque você tem outros afazeres, né, a empresa não vai te incomodar. É uma questão até de te incomodar. Eu não quero te incomodar, né? O que eu preciso? Eu preciso de uma pessoa, a empresa está procurando uma pessoa disponível para trabalhar. Então você tem que ver, analisar bem se você tem disponibilidade, se você tem tempo para trabalhar, se você não vai te atrapalhar na sua vida pessoal, né? Porque se o trabalho, ou a entrevista, ou esse processo, ou qualquer processo que você passar, estiver atrapalhando a sua vida, inclusive eu aconselho para a sua saúde, né, mental, não se inscrever em trabalho nenhum. Se organize primeiro para depois você trabalhar. O trabalho não pode te atrapalhar. O trabalho tem que vir para somar na sua história, na sua gestão de valor, de tempo, de finanças. Tem que somar na sua vida. Então você tem que pensar dessa perspectiva. E a empresa vai avaliar se o trabalho está te atrapalhando ou não, né? Avalie também a questão da distância, se faz sentido ou não para você. E tente, gente, eu tenho ouvido muito, eu pergunto assim, qual a maior qualidade que você vê em alguém? O que eu escuto muito? Eu escuto muitas pessoas falarem para mim, Elisana, a maior qualidade que eu vejo em alguém é a empatia. Né? A maioria das pessoas fala isso, já virou clichê. Né? Mas as pessoas que gostam disso têm uma dificuldade, por exemplo, de se colocar no lugar do recrutador. Se você gosta de empatia, a primeira pessoa que você tem que colocar no lugar é de quem está fazendo uma entrevista com você. Né? Olha o tanto que ela separou um tempo para te dar atenção. Então, tenta você ser o mais objetivo, né? Pensar na pessoa com respeito de que ela está ali, está trabalhando, e é importante que você dê uma satisfação, dê um retorno, assim como você gosta de receber retorno, a gente sempre dá, tá? Nos nossos processos seletivos, tanto sim quanto não, nós também, recrutadores e a empresa, qualquer pessoa no mercado, gosta de um retorno, mesmo que sim ou que não. É importante você retornar, tá bom? Então espero que você tenha gostado dessas dicas, acompanhe a gente, que a gente está sempre com vagas, com dicas, e boa sorte a todos, um bom trabalho, espero que vocês se divirtam e muito e prosperem.